Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes Olá, sou Shafi. y aquí estamos un día más para entender qué está pasando en los mercados y poder tomar mejores decisiones de inversión. Claro, queremos compartilhar o que estamos vendo no mercado e a ver se podemos aportar um pouco mais De luz de luz. o Aproveitar que, sombras. aproveitar que a hora ayer ha llovido em Valência, ha llovido em los mercados. Aqui, pelo menos, hoje temos sol. A ver se essa semana vamos a ter sol em los mercados, não? Vamos Já a verlo. veremos. Primero vamos a repasar como siempre el aspecto macro, luego Shafi mirará los gráficos a ver si nos dicen algo positivo y al final daremos como siempre nuestra opinión personal. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Vamos? Vamos. Vamos. Bueno, pues el protagonista de la semana ha sido Trump, como no podía ser de otra manera, con su puesta en escena del Día de la Liberación, que ya hay quien lo ha rebautizado con otros nombres mucho más peyorativos, porque es que, bueno, fue abrir la boca, empezar a dar detalles y la bolsa se vino abajo. Increíble, ¿no? Increíble. Y mucha gente decía, pero vamos a ver, ¿esto no estaba ya descontado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues sí, pero no. Porque los mercados estaban convencidos, y yo creo que siguen estando convencidos, de que todo esto de los aranceles es solo para presionar a los países a negociar, pero había descontado que los aranceles estarían en torno a un promedio del 13%, más o menos. ¿Y qué pasa? Que cuando Trump sacó sus tablas con todos sus datos y empezó a dar cifras, pues el promedio llegó a ser de un 20, 22%, 23%, que es una barbaridad, promedio. Entonces, claro, cayó todo instantáneamente. Para entrar en detalle, además de los aranceles que ya estaban en marcha, al aluminio, el automovilístico también, pues Trump puso unos aranceles base, así para todo el mundo igual, punto de partida de un 10%. Hasta ahí todo bien. Pero es que luego empezó país por país a detallar lo que él llamó aranceles recíprocos, adicional a todo lo anterior, y que en realidad, si te agarras a lo que es la definición de arancel, no tiene mucho que ver con un arancel recíproco. Trump más o menos lo que ha hecho es, ha medido el déficit comercial que tiene con cada país y ha aplicado un arancel que busca un poco equilibrar esta balanza. Pero una lista de 60 países, o sea, algunos de ellos hasta surrealistas. Al final, sumándolo todo, pues quedan unas cifras de en torno a 34% para China, 46% para Vietnam, que hay muchísimas fábricas de empresas americanas en Vietnam, Como Nike. como Nike, 20% a la Unión Europea, Taiwán un 32%. Entonces, bueno, pues hay quien piensa que a Trump se le ha ido la cabeza y que esto no tiene ningún sentido. Y hay quien dice que es un crack de la negociación, porque ¿quién negocia con un loco? O sea, a un loco le das todo lo que pide. Ya veremos cómo termina esto. Canadá, México y otros países como Rusia, me parece, estos están fuera de esta lista porque llevan una Ya empezaron negociación a negociar aparte. con él. Tienen otro tratamiento, sí. Y estos aranceles recíprocos supuestamente entrarían en vigor el día 9, que es también, vamos, que hay muy Ya poco está, margen de maniobra. está ahí, ¿no? A partir de aquí, dicen que se abren las negociaciones. Yo digo que continúan, porque para mí las negociaciones ya deben de estar en marcha hace días. Continúan las negociaciones y yo las veo complicadas, porque claro, no es solo qué aranceles anunció Trump, sino cómo los anunció. O sea, es que se vino arriba y claro, al final todos los gobiernos y todos los responsables políticos tienen que mostrar su liderazgo y su fortaleza. Entonces ninguno va a querer doblegarse fácilmente Não, e a la voluntad de Trump. claro, e ultimamente é o que vemos muito, há muito ego por aí Mucho ego. e muito populismo entre os políticos que conhecemos. Então vai ser realmente um período complicado. Va a ser un periodo muy complicado donde se espera que a corto plazo pues afecten los aranceles. Sí. Va a ser muy difícil que antes del día 9 desaparezcan muchos de ellos. De momento, a corto plazo, el plan del gobierno de Trump parece que está funcionando porque el dólar se ha desplomado, el petróleo se ha desplomado y el rendimiento de los bonos a 10 años está bajando, que son 3 objetivos de los que buscaban.
Y lo que habrá que ver, y hay mucha preocupación al respecto, es si el objetivo a medio y largo plazo, que es el que las industrias regresen a Estados Unidos y generen mano de obra y riqueza al país, pues esto se produzca, porque no es tan simple, o sea, Y no es tan rápido, ni ¿no? tan simple ni tan rápido. Entonces, hay mucha gente que teme que esto pues no se llegue a producir, ¿no? Otro problema que se está empezando a detectar y habrá que ver cómo evoluciona, pero ya hay quien empieza a estar preocupado, es que se ha detectado que los CDS de alto rendimiento está aumentando. Estos son los swaps de incumplimiento crediticio, o sea, hay miedo a que los créditos no se paguen. Y pues si el panorama o esta situación se prolonga en el tiempo y este problema aumenta, pues se está ya incluso hablando de una posible crisis crediticia. Y eso ya sí que causaría un problema muy gordo a Sí. nivel... Esa es la gran preocupación que hay ahora mismo con relación a los mercados, ¿no? en los impagos. Sí, que mucha gente tiene miedo que se repita un 2008. 2008, quien ha vivido ha visto que fue un periodo muy complicado. Sí, claro, aquí entramos en lo de siempre. El que no ha vivido crisis anteriores, pues todavía confía en el rebote y en la recuperación rápida. Quien ha vivido crisis anteriores, pues es inevitable pensar que hay cosas que puedan parecerse o puedan repetirse, ¿no? Exacto. Es problemático. De momento, bancos como JP Morgan ya están estimando un 60% de riesgo de recesión. Y los datos que salieron de la semana pasada, pues muy positivos no fueron. El ISM de manufacturas y de servicios están indicando contracción de la economía, y los datos de empleo, aunque a primera vista parecieron buenos, luego mirándolos con lupa dicen que no tanto. No tanto. Entonces, claro, Trump ya presiona a Jerome Powell y a la Fed para que baje los tipos. Y Jerome Powell en su intervención de ayer dijo que espera un ratito porque el tema no está nada claro y hasta que no vean lo que va pasando, pues ellos no mueven un dedo, que mantienen lo que dijeron anteriormente de que van a esperar a ver cómo va la inflación y cómo va el trabajo antes de tomar decisiones. Sin embargo, ya hay quien cree que los riesgos de recesión van a ser, bueno, estiman que unas 4 bajadas de tipos este año. O sea, como ya espera que va a haber recesión, la gente ya está precificando, o ¿cómo se hablaría en español? Ya está poniendo un pronóstico que bajaría las tasas de interés para hacer frente a esa recesión. Yo lo que he leído es que en la siguiente reunión de la Fed probablemente no haya cambios porque tienen que, pues eso, mantener un poco el tipo, pero que después ya, si la cosa se tuerce mucho, empezarían las reducciones. Sí. Dicho esto, vamos a ver cómo está la agenda de la semana pasada porque... La semana que viene, ¿no? La semana que viene, perdón. Hay que vivir en el futuro. Bueno, pues la semana que viene la fiesta empieza el día 9, que es el día que que se activan los aranceles recíprocos que hemos mencionado, si es que no pasa nada hasta entonces, claro. Además de eso tenemos los inventarios de petróleo, que habrá que ver cómo salen, la subasta de bono de 10 años, que es el bono que están todos mirando mucho a ver cómo van los rendimientos. Sí, eso puede mover un poco el mercado también, ¿no? También. Y las minutas del FONC. Las minutas del FONC, para quien no lo sepa, son como las actas de la última reunión que hubo del FONC. Y vamos, como ha llovido tanto desde entonces, a menos que salga algo así muy destacado, pues no creo que importe ya mucho lo que pasará. El día 10 tenemos los datos del IPC, la inflación en Estados Unidos, muy importante, y datos de empleo que también todo el mundo mira con lupa. Y el viernes 11 tenemos los precios de producción, también un dato a tener en cuenta. Y ahí no lo pone, pero tendremos la publicación del sentimiento del consumidor de Michigan. También datos que todo el mundo quiere saber cómo van evolucionando. Claro, y los datos de CPI pueden generar un poco de más volatilidad aún, ¿no? Es que todo el mundo mira con lupa cualquier cosita décima arriba y abajo. Vamos a ver cómo va. Tenemos el viernes, antes de la apertura, ya empiezan los resultados de los grandes bancos.
JP Morgan, BlackRock, Morgan Stanley, y lo importante ya no es solo los resultados que tengan, que hasta ahora han sido espectaculares, sino sobre todo lo que puedan decir y la impresión que tengan de lo que se nos viene, ¿no? Las expectativas y cómo ven el panorama económico futuro. Eso a destacar. Tú me decías también que la empresa esta Calm, Calmay, sí. ¿te parece interesante tenerla en cuenta? Sí, que es una productora de huevos, de gallina. Ah, Y como el precio del huevo ha estado muy en las noticias últimamente, yo creo que lo que va a decir esa empresa puede ser algún indicador de inflación o no. vale. Sería interesante. Es importante prestar atención a los Exacto. huevos. Y no sé si me decías también de alguna cosa más. No, el petróleo y los Sí, bonos a los 10 años, bonos, sí. ¿no? Lo que está claro es que desde el nivel macroeconómico y de resultados va a ser una semana llena de noticias y titulares, y eso va a dar lugar a volatilidad y bandazos. Ya veremos en qué dirección. Sí. Pinta feo, pero vamos a ver los gráficos lo que nos dicen, porque ya sabéis que yo soy la parte negativa y Shafi es la parte positiva, y oye, a lo Sí. mejor él... Eu não sei se há muita coisa positiva em los gráficos, mas vamos a ver lo que esperamos, ¿no? Vamos a ver lo que nos dicen. Bueno, entonces aquí, yo lo que quiero hablar un poco, yo creo que lo que hemos escrito, o que tú has escrito en la newsletter la semana pasada, es no vender en pánico, no tomar decisiones en función del pánico de los grupos de WhatsApp, de los grupos de Telegram y Twitter de la vida. Yo creo que temos que tentar evaluar o que está passando e decidir se vamos vender, se vamos aguantar um pouco mais ou se vamos comprar em função de dados objetivos. Claro, que sea una decisión que uno toma porque está convencido de ello. Exacto, e se equivoca, assume a responsabilidade de ser equivocado, pero não deixar levar-se por la manada de lemmings que vão saltar no abismo. Não queremos entrar nesse tipo de pânico. Entonces, eu queria começar falando sobre o VIX, que é índice que mide, muita gente lo chama el índice del medo, mide o que a gente está preocupada nesse momento. Ora, o VIX não é como as empresas, os gráficos de empresas que mantêm uma tendência alcista por muito tempo ou barrista. É mais tema de reversão à la média. Vemos como quando há subidas muito fortes, em seguida há barradas. Então, não é índice que se mantém muito tempo al alza ou a la baja. Agora, que hemos visto na semana passada, o viernes, não? O VIX ha terminado aqui com uma subida quase ao máximo del dia. Isso podemos interpretar de duas maneiras. Ou que na próxima semana poderia seguir subindo e ter mais caídas, ou que já chegou um momento que a gente ha dicho, já compro todas as proteções que necessito, já vendo todo e já não há mais que fazer. É uma señal de que já e poderíamos ter algum rebote na próxima semana. É temprano para dizer isso, há que seguir acompanhando, pero é cenário que poderia passar. E se nós vemos o VIX em anos anteriores, onde ha havido subidas muito fortes, vemos aqui o ano passado, o carry trade, a crise do carry trade, o VIX chegou a 65, com o Covid chegou a 85, e 2008 chegou a 89, que foi uma crise, digamos, muito gorda. Se ponemos... O sea, que todavía puede subir mucho más si la cosa se pone fea. Se a coisa sigue empeorando-se, poderia subir mais. E se ponemos uma escala semanal para ver o que ha passado, aqui foi a parte do Covid, pero o que observamos é que sube, pero em questão de semanas já, e nesse caso aqui, começou a bajar. Se vemos, digamos, 2008, por exemplo, aqui em 2008, foi um pouco diferente, porque chegou a subir hasta esse ponto, luego caiu hasta aqui, volviu a subir, pero luego começou a bajar. E por que eu estou comentando isso? Se nós vemos, agora vamos aqui ao gráfico
que muestra una correlación, más bien una falta de correlación, una correlación inversa, mejor dicho, del VIX con el SPY. Quando el SPY está cayendo, el VIX está subindo, ou vice-versa, ¿no? E quando el VIX corrige, vemos que el SPY tem uma tendência de formar um suelo. Vemos essa parte, uma subida muito forte, aqui uma caída forte e logo uma subida. Es como si tuviera un espejo en medio. Exatamente. Quando hemos tenido essa subida mais prolongada, tivemos uma caída muito prolongada, pero logo com essa subida muito forte, uma caída muito forte. E por que eu espero que poderia haver um rebote, digamos, a curto prazo? Não digo que seria um câmbio de tendência, é muito temprano para dizer, porque as notícias aún seguem muito malas. Pero tú crees que a lo mejor el SPX ahora mismo podría rebotar. Eu creio que sim, pero hemos visto aqui esses 2 dias ha tenido uma caída muito forte. E eu queria mostrar com o gráfico de TradingView. Temos aqui 2 dias de caída forte. Está marcado desde o cierre deste dia, porque considera esta caída, considera toda essa barrada. Então, consideramos o cierre desse dia hasta chegar no que se ha cerrado o viernes, não? Observamos que se ha caído 10,49% nesses 2 dias. É uma caída tremenda. Pero que ha passado outras vezes que hemos tenido caídas fortes como esta, não? Eu vou pôr aqui uma escala semanal, mais que todo para que seja mais rápido, e observamos que aqui tivemos uma caída muito forte, pero logo começou a rebotar. Isso foi em 2024. Aqui não me acuerdo exatamente o que passou, pero houve essa caída. Se vamos mais atrás, eu creo que foi o carry trade. Provavelmente foi isso, que o VIX ha dado uma subida muito forte, não? Aqui em 2022, observamos que ao final da tendência bajista de 2022, tivemos nesse período caídas fortes, quase 9%. Houve um rebote, pero logo ha seguido caindo um pouco mais. Pero el suelo definitivo não foi muito mais baixo, não? De lo que ha sido aqui. Pero lo que eu quero mostrar é que depois de uma caída forte, esse rebote, tivemos outro rebote relativamente forte. Então, esses rebotes suelen ocorrer quando temos esse tipo de caída. E se vamos mais atrás, aqui em 2020, hemos tenido várias caídas de 3 dias ou 2 dias forte. Logo, quando chegou a ser um suelo, tivemos um rebote bastante importante nesse período. Se vamos mais atrás, vamos ver a parte quando foi em 2008. Em 2008, tivemos igual no Covid várias caídas importantes durante esse período de caída e observamos que começou a cair muito antes todo o índice. Pero aqui foi quando as caídas se aceleraram. Logo, tivemos um pequeno rebote e o suelo estuvo. Aqui foi uma crise mais gorda, o suelo estuvo um pouco mais baixo, pero quando realmente se hizo el suelo, começou uma retomada. Claro, aí se vê um pouco mais suavizado porque estamos en el semanal. Exacto. O sea que, en tu opinión, siempre que hay como 2 o 3 días una caída muy fuerte, concentrada en el tiempo, luego toca rebote. Toca algum tipo de rebote. Não digo que cambie a tendência, e podemos observar aqui que isso foi em 2001, uma caída forte, e nesse período foi onde acelerou a caída, pero logo tivemos algum rebote que superou o período de caída. Aqui, lo mesmo, uma aceleração hacia abaixo, logo um rebote que superou o período de bajada. A tendência seguiu bajista, pero momentos como este, que o VIX se dispara, como hemos visto, igual aqui em 2001, tivemos um rebote. Aqui sim, a tendência já era alcista, em 98, perdão,
la tendencia era alcista, tuvimos esa caída como 2024 y luego siguió la tendencia alcista. Pero cuando la tendencia es bajista, tenemos algunos rebotes Claro, dentro de la tendencia. Cuando se trata de una corrección, después continúa la tendencia y cuando estamos ya en mercado bajista, pues hay rebotes alcistas dentro de la tendencia bajista. Entonces, la idea aquí es mostrar que podría repetir esse panorama e não vender a hora em pânico e esperar um pouco mais, quizás vamos ter melhor ponto de salida se queremos realmente salir, se creemos que vai ser uma tendência como esta, não? Sí, lo malo de los rebotes al final es que nunca sabes cuándo es el definitivo, ¿no? Nunca se sabe. Por isso, há que tomar uma decisão com o que se vê no momento, não com o que se sente, não é o que sempre decimos. Bem, entonces, viendo ahora el gráfico del SPY, vamos a la escala diária. Nosotros habíamos mostrado la semana pasada la caída que hubo, el punto que esperávamos que poderia ser um soporte. Hemos visto que luego se ha hecho uma bandeira bajista, um pequeno rebote. Esse rebote que esperávamos e de hecho ha ocorrido, se ha frenado aqui nesse sector de 38,20 e ha vuelto a cair, não? Se volvemos ao gráfico de TradingView, só para mostrar essa caída. Mais de 10% em 2 dias. Se nós consideramos essa caída, eu vou quitar isso. Iguales. Praticamente iguais, não? E se medimos aqui, eu não havia fijado nisso. Bueno, has pillado desde mais arriba. Sim, se fijamos isso, pero se ponemos digamos que aqui seria a bandeira, e onde se ha roto a bandeira, que é por aqui, clavado casi. Casi clavado, não? Então, eu espero que esse movimento esteja chegando, pelo menos a medida da bandeira esteja completando-se a hora. Vale? Que hemos visto com essa primeira caída? Quando ha hecho o rebote, essas três linhas azuis são normalmente onde se espera que ocorram rebotes. Fibonacci. Como esse rebote foi muito débil, sim, los Fibonacci, chegou solamente essa aqui e ha vuelto a cair. Então, que podemos esperar agora? Vou poner um gráfico com color mais drástico. Nós tínhamos uma extensão de Fibonacci anteriormente, começando desde aqui com esse movimento. Pero como a caída já barrou e está chegando quase a 100% de lo que foi desde aqui, nós vamos extender e começar desde quando começou todo esse impulso alcista. Se nós barramos hasta aqui, onde estão os pontos notáveis de Fibonacci, o gráfico está agora mesmo em 50%, porque isso medimos de todo esse movimento, lo que esperamos que vá, todo esse movimento, lo que esperamos que poderia barrar, corrigir, normalmente esperamos nessa zona. Está agora aqui, pero qual é o grande problema que eu vejo nesse ponto? Nós estamos cerca do nível de 500. Normalmente o mercado busca os números redondos. Aí é onde há muita gente grande que tem seus pontos de entrada, pontos de stop loss. Então, de maneira geral, o mercado busca os números redondos. Então, eu espero um pouco mais de caída. Poderíamos ter caídas hasta o nível de 500 ou por aqui 496, 498. Então, aún poderíamos ter na próxima semana um pouco mais de caída. Se é que esse movimento realmente estaria sendo uma parada para volver a ser um retrocesso. E aí eu vou quitar esse Fibonacci. Claro, o sea, en torno a 500 con cierto margen arriba y abajo podría haber un poco de resistencia o de
¿cómo se dice? Las fuerzas compradoras y vendedoras, ¿no? Que se Exatamente. enfrenten. E se nós outros, por exemplo, marcamos aqui um Fibonacci pensando no rebote, que é ao revés, eu esperaria, se, ao momento que, se realmente aqui é o suelo, se empieza a rebotar, eu esperaria que chegasse aqui a 532, o primeiro objetivo de um rebote. Quizá cerrar el gap. Exato. Supongamos que vai chegar a 495, 96, que é esse ponto mais baixo aqui, que seria o suporte, 494. Então, o que podemos esperar, se cai hasta aí... Se cai hasta aqui, e lá há uma vela diária que cierre por encima da mínima, podemos considerar que estaria começando algum tipo de rebote. Podemos poner um objetivo aqui em 525. É muito prematuro dizer isso, quizás sim, pero temos que estar preparados para algum ponto de entrada, que podemos entrar com ETFs apalancados, podemos comprar calls, podemos vender bull put spreads aqui abaixo, com alta probabilidade de êxito. Então, esse tipo de operação não significa que estamos cambiando de tendência, pero poderia ser um dos rebotes que hemos visto no gráfico anterior em TradingView, que depois de caídas pronunciadas sempre ha havido um rebote de certa maneira importante para operações de curto prazo. E podemos vender algumas ações que não hemos podido vender aqui, podemos vender um pouco mais alta. Se se cree que vai seguir caindo. Exato. Então, por isso eu digo, não há que vender no pânico e esperar algum movimento nesse sentido. Então, isso é o que estamos esperando. Agora, miramos um pouco o que ha passado. Eu queria mostrar o que ha passado no IWM. Esse é o que nós esperávamos quando começou o movimento a la baja. Esse é um pouco o que vemos normalmente quando há caídas. Observamos que o preço, quando rebota, igual aqui, se forma uma bandeira, digamos, nesse caso, bajista, e quando rompe hacia abaixo, o mesmo movimento que ocorreu aqui é o que esperamos aqui abaixo. Aqui temos a dúvida se vai ser algo de 10,98 ou 12,70. Ha llegado, e me parece que foi lá de 10,98. Logo ha formado essa outra bandeira e ha começado um novo movimento. E aqui é o que normalmente decimos. Eu estava preparado para o pior, mas isso é muito pior de lo que estava preparado, não? E essa bandeira ha roto e se acelerado hacia abaixo. E esse movimento de 10,8 que havia formado aqui é onde está marcado e nessa linha. Está afrenado muito cerca, aunque Sí, haya... si frena ahí, en realidad no es peor de lo que uno esperaba, simplemente es que ha sido muy rápido. Exacto. Aunque haya bajado aqui, terminou a semana mais ou menos nesse nível. Então, seria um nível de swing trade ou de opções a curto prazo, não? Se vuelve a repetir o patrão que ha estado repetindo, e aí é o mesmo gráfico, pero sem as bandeiras, é o mesmo gráfico, pero com um patrão, os Fibonacci. E eu pus aqui as bandeiritas que havia formado antes. Nós vimos que ao cair hasta completar o impulso, quando rebotou entre essas linhas. Se movemos isso para o movimento seguinte, quando rebotou, mira, ha tocado e aqui foi um rebote mais débil, que nós havíamos dito del ratão muerto. Sí. Supongamos que poderia estar formando um rebote aqui nel rut. E se nós fazemos algo similar, podíamos esperar um retrocesso a 190 ou 188 como um primeiro objetivo. Significa que vai rebotar desde aqui? Aún é temprano, pero há que ver uma próxima vela que poderia terminar por em cima desta. Nos poderia dar uma boa indicação de que poderia haver um rebote e um primeiro objetivo nesse ponto.
Para cerrar el gap. para cerrar, exacto, cerrar o gap por aqui. É o que estamos buscando. Há que esperar a vela, quem quer ser mais conservador. Quem é um pouco mais arriesgado pode tomar uma decisão de entrar algo aqui, ponendo um stop muito ajustado, não? Não, aí não estamos indicando nada, Son, sí, cosas que cada um pode tomar a decisão como queira. Estamos comentando o que estamos vendo. Bem, volvendo aqui a la visão general do mercado, o SPY, se nós ponemos esta caja ou esse retângulo e neste nível, pilhando esse ponto, nós podemos esperar um movimento. no quiere. Não quero. Ahí. Agora sim. Podemos esperar um movimento que llegue hasta esse ponto. Essa caja de aqui arriba já perdeu significado. De maneira geral, esse é o que estou esperando, que o SPY barre hasta 500 para começar algum tipo de rebote. Esperamos algo por aqui, pero há que aguardar. Se vemos os outros índices, o RUT, que é o mesmo del IWM que havíamos visto antes, algo aqui em 1900, se empieza a rebotar, temos que aguardar. Essa caja já não tem sentido. O Nasdaq está muito similar ao SPY. Essa caja já não tem sentido, pero la vamos poner nesse sector para ver se realmente vai parar aqui. Se perde esse nível, mal assunto. Poderia cair um pouco mais. Pero eu esperaria algum tipo de rebote por aqui. Cabe decir que tanto el Nasdaq como el Russell llevan ya 20% de caída o más, con lo cual técnicamente ambos están ya en mercado bajista. Claro, e o Nasdaq, se vemos, desde a caída está mais ou menos com 21,67. O SPY aún não tem 20, pero está casi. Haciendo... Entonces, já estamos em mercado barristas em vários sectores. E por falar em sectores, queria mostrar esse gráfico, que é um gráfico que abarca todos os sectores do SPY. Hasta a semana passada teníamos, es que vou ampliar esse gráfico que não se vê bem por nossa, onde aparecemos nós outros. Esse é o gráfico do XLU, a cerrado viernes, fatal, não? Hemos chegado aqui ao mínimo e uma vela muito feia. E se vemos os outros gráficos, todos com caídas muito fortes viernes. El viernes no cerró ningún sector en positivo. Ningún sector, todos a la baja. E agora mesmo, mirando esses gráficos, eu não vejo nada que me chama a atenção. Quero comprar algo aqui, de momento não. Para alcistas está, bueno, a menos que haya un rebote, ¿no? Pero... Exacto, pero está muito rojo. E volvemos e vamos ver um pouco. Eu vou filtrar aqui com os que deveria haver tenido um melhor rendimento com 5 dias, na última semana. Seguimos vendo que o XLP de consumo defensivo está melhor, pero la vela de viernes cayó muchísimo. Cayó mucho. Cayó todo el viernes. Exacto, viernes foi um dia realmente muito malo. O XLU está aqui, que tem um gráfico melhor que os demais, está nesse nível, a ver se rebota aqui, pero muito mal. Os rates, muito mal, estão todos volvendo a pontos de suporte ou resistências anteriores, pontos importantes. Se perde esses pontos, poderia ser pior. O XLV é considerado um setor defensivo depois desse ombro, cabeça-ombro que se havia formado aqui. Ha caído bastante. De momento, há que seguir esperando, não hacemos nada. Pero, de maneira geral,
esses quatro, digamos, quatro sectores aqui, se miramos 5 dias, 21 dias, 63 dias, são os que estão com melhores rentabilidades comparado com os que estão aqui abaixo. Então, poderia, dentro desses sectores, ter empresas que queremos ver, de cara a comprar a curto prazo ou mais a largo prazo. Pero hoje eu não queria falar de empresas assim específicas de sectores, porque temos a ideia de fazer, como estamos vendo no mercado, as condições macroeconômicas estão cambiando atualmente. Em função deste câmbio macroeconômico, nós creemos que certas estratégias que nos 2 últimos anos não estavam funcionando tão bem como a estratégia Value, eu creio que a partir de agora poderia surgir boas oportunidades de cara à estratégia Value. Não só o Growth, que estava todo subindo muito, não? Então, eu queria mostrar o que é passado com essa semana dentro do SPY, por exemplo. Então, vamos a ver o gráfico das ações dentro do SPY. Eu he filtrado aqui, vou filtrar aqui, as ações que estão, digamos, em máximo de 52 semanas. Vamos ver o que está passando aqui com essas ações. Veniam em uma tendência alcista, pero fíjate nesta vela de viernes. Essa é uma envolvente bajista que se pode esperar que poderia seguir caindo. E vamos a repassar as empresas que estão nesta coluna, que é o máximo, estão, por exemplo, Core alegado a 2% por cima do máximo do dia anterior. É 2% por cima do máximo das 52 semanas que está medindo isso. Então vemos Core, Cencora, Kruger e assim todas. As velas muito malas nessas empresas que estavam nessa tendência alcista cerca del máximos, não? O cierre não foi muito bueno. Agora, se nós miramos as empresas que cerraram viernes em positivo dentro do SPY, que não foram muitas, pero alguma houve. A vela aqui é ao revés, foi uma vela envolvente alcista, claro, está em uma tendência de baixa, pero esta vela nos tende a levar a pensar que aqui poderia estar começando um câmbio de tendência. Ou pelo menos uma frenada na bajada. Ou pelo menos uma frenada. E se miramos essas empresas, todas, ou quase todas, têm em comum esse tipo de patrão. Estão em uma tendência bajista e as velas de viernes foram velas relativamente potentes comparada com as outras e comparada com todo o mercado. E que hemos visto que tanto Conagra e CNP, que estavam na condição anterior, estamos vendo que essas empresas estavam em tendência bajista e algumas, como as de construção de casa, ha tenido envolventes alcista em um ponto já bastante baixo. Hemos visto Lululemon, que ha tenido um envolvente bajista nesse ponto muito baixo. Então, o que poderia estar passando aqui? Poderia essas empresas realmente, muita gente já está comprando aí abaixo e poderia haver um câmbio de tendência. É muito temprano para dizer que vai haver câmbio de tendência, por supuesto, pero não nos quita a oportunidade de começar a estudar essas empresas a nível macro e a nível fundamental e determinar se estão em seu ponto de compra ou não e começar a ser estratégias de value. Não estamos indicando nenhuma dessas como compra agora mesmo. Estamos dizendo que estão aparecendo pontos notáveis que poderia haver cambios y hay que acompanhar nesse ponto, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en lo de aprovechar las que han caído mucho para ir analizando sus fundamentales y su precio. Yo no me guiaría mucho por lo que hicieron el viernes, porque el viernes fue un día muy raro y, por ejemplo,
estas empresas, muchas rebotaron por los anuncios de posibles negociaciones o por otras noticias que surgieron y no sé hasta qué punto es fiable. La vela es bonita, pero no sé hasta qué punto es fiable. Não, por isso eu digo, nós estamos indicando comprar aqui, pero muitas estão parando onde já havia sido em soportes. Poderia estar cerca de seu valor fundamental. Vale a pena hacerle seguimiento. Exacto. Pero, como nós queremos compartilhar nossa metodologia de análise de empresa e que queremos ver, como lo vemos e que queremos buscar, por exemplo, as empresas de construção de casas são empresas que sofrem muito com as taxas de interesse. Nós estamos vendo que há uma possibilidade grande que essas taxas de interesse comecem a bajar no curto prazo. Entonces ¿no? Igual se anticipan. Quizás aqui a rotura esta a nível técnico é muito malo. Perdeu esse suporte, isso foi muito malo. Esse intento de volta poderia ser uma boa notícia. Pero vemos que está em um setor que poderia ser um suporte realmente. Quizás isso foi uma barrida de stops e poderia volver uma tendência. Não sabemos. Pero eu queria mostrar como são empresas muito sensíveis a taxas de interesse. Se nós vemos o índice TNX, que são das taxas de interesse do Tesouro a los 10 anos, nós estamos observando já uma caída bastante pronunciada e estamos chegando acercando a níveis baixos de las taxas de interesse. Se a Fed empieza a bajar mais aún suas taxas, podemos ter uma melhoria na parte de hipotecas, de quem quer comprar casa nova nos Estados Unidos, e poderia reaquecer o mercado de casas, favorecendo essas empresas de construção de casas. Então, estamos tomando a decisão de começar a estudar essas empresas e ver se realmente estão em seu ponto de compra a nível fundamental. Ok. Aún não hemos definido e queremos gravar um próximo vídeo falando sobre essas empresas. Vale. Sí, me parece bien porque, claro, la Fed puede tardar X, la bolsa siempre se anticipa en el momento en que los inversores crean que ya puede haber movimiento ahí, pues el precio sube, ¿no? Antes de que la noticia... E se uno já tem conhecimento se está cerca de seu preço ou não, já poderia tomar a decisão antes ou começar acumulando. Ou começar, exato. Nós nunca compramos todo de uma vez, sempre compramos por paquetes para não exponernos al riesgo todo de uno, ¿no? Claro, y por lo que decíamos antes, de que nunca se sabe cuándo es el rebote definitivo, entonces... Exacto. Ahora se empezará a ir mucho lo de, uy, ha caído mucho, ya no puede caer más. Sí, siempre... Cuidado con eso. Siempre se puede caer más, pero hay que estar atentos. Si la parte técnica nos empieza a dar señales de rebote, podría ser una buena entrada o a corto plazo, o quizás a largo plazo. Cada uno tiene que tomar su decisión. Vale, entonces ¿tú estás optimista otra vez? No, a largo plazo... Vamos com o Jack Destripador, por partes. Não? A largo prazo, eu sigo pessimista, porque nossos gráficos que medimos as tendências a largo prazo seguem bajista. Okay. Então, estamos fora do mercado, os ETFs e inversões a largo prazo, estamos fora, estamos todos em renta fija. A curto prazo, eu esperaria o SPY tocar, por exemplo, o nível de 500, e se aí observo que vai haver algum rebote, eu me pondria optimista a curto prazo, esperando esses rebotes de pelo menos um retrocesso de 40% de Fibonacci. Vale. Esse seria meu primeiro objetivo. Se supera isso, seguiria objetivos mais a futuro. Pero o mercado está muito movido, há muita volatilidade. Então, de momento, há que esperar uma confirmação. Então, eu estou pessimista, bajista a largo prazo e neutro
optimista a corto plazo, esperando esse rebote, pero se não há rebote, não tomamos decisão e seguimos com algumas operações de bajistas e cortos a largo plazo, a corto plazo, mejor dicho. Muy bien. Pues eso es un poco lo que vemos, lo hemos compartido con vosotros y bueno, pues si opináis algo diferente, estáis invitados a dejarlo en los comentarios con educación, por favor. No haters. Muchas gracias por ver nuestros vídeos, dale like si te ha gustado, suscríbete y te esperamos en el próximo. Hasta el próximo vídeo. Gracias, chao.